Olá, galera do terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso conhecimento, nós estamos no capítulo 18, trabalhando a temática do Estado e Poder. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os pensamentos e a ideia do filósofo Clastres. O Clastres trabalha com a ideia do desafio democrático. O desafio democrático, como tantos outros teóricos permeiam o conhecimento, entre a questão da democracia liberal ou democracia socialista, onde esta primeira trabalha a questão mais sobre a ideia de liberdade e a segunda permeia mais os campos e as ideias de uma igualdade, de redução desta desigualdade. Mas vejamos bem, seja tanto uma ou seja outra, na verdade a grande ideia que precisamos é equacionar esta conta. Lembrando que é de suma importância as liberdades individuais, a liberdade da sociedade. Para tanto, o grande papel do desafio democrático é equacionar então esta conta e equilibrar entre a liberdade e a igualdade, não tendendo só mais para um lado ou para o outro, mas que seja uma democracia consistente, sólida. Os desafios da democracia são muito grandes. Por exemplo, lembremos que se fala tanto do acesso para todos, mas nem todos têm tanto acesso desta forma. Há, por exemplo, também de se lembrar a questão das desigualdades, como, por exemplo, o direito de ir e vir. Uma pessoa que, por exemplo, não tenha condições de pagar um pedágio, como que ela faz para transportar-se a um outro local onde tem que passar por um pedágio? Alguns conseguem, por exemplo, fazer viagens aéreas. Há grupos de pessoas que não conseguem nem sequer, por exemplo, comprar uma passagem de ônibus, que é mais simples, mais comum e mais em conta. Falar então democracia é um grande desafio. Nós não podemos deixar de lembrar, dentro dessa temática, desse grande desafio, a então conhecida Constituição Cidadã, que é a Constituição do Brasil, que ora foi promulgada em 1988, ali após o fim do regime militar que se instalou no Brasil por 21 anos. Então lembremos que esta Constituição houve contribuição de vários setores da sociedade. E ela é então conhecida como Constituição Cidadã, porque ela traz a liberdade e as garantias individuais e também protege contra muitas formas de autoritarismo. Ou seja, então é um grande avanço no marco histórico do Brasil a Constituição de 88 como Constituição Cidadã. Olhando para este quadro de pandemia que nós estamos vivendo, é preciso compreender a federação como um todo, compreender as relações entre os estados, entre os municípios, entre os diferentes entes da sociedade, entre o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Como bem já lembrou Montesquieu, são organismos independentes, mas que precisam viver harmoniosamente. Ou seja, então é um grande desafio para todos nós, que vocês tenham uma boa leitura, um bom aprofundamento e que vocês juntos possam, aí no seu lar, na sua casa, possa conversar com seus pais, conversar com sua família, pois é uma temática muito importante discutir a nossa democracia, a democracia brasileira. Então, dentro do aprofundamento e da leitura deste capítulo, você também irá receber a sugestão de atividades a serem realizadas. Conto com você e até o nosso próximo encontro. Um abraço, se cuidem e não esqueçam, lavem as mãos.